Hoje vamos conversar sobre um dos conceitos mais fundamentais da fé cristã, a figura de Deus Pai. Mas o que realmente significa conhecer essa figura tão central? Vamos mergulhar no que a nossa fonte de estudo tem a dizer sobre isso. E olha, é importante dizer desde já, toda a nossa análise de hoje é baseada diretamente na nossa fonte, a lição 2. Isso é ótimo porque nos permite focar totalmente nas ideias centrais que o material apresenta. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente começa com o desafio de conhecer o divino, depois mergulha na identidade do Pai, como ele é revelado, seus atributos, e por fim a gente amarra tudo na conclusão. Vamos lá? Começando pela questão fundamental. E a primeira grande questão que a lição 2 já coloca na mesa é bem profunda. Como é que nós, seres finitos, podemos sequer começar a conhecer um Deus infinito? A fonte já adianta que a resposta não vem do nosso próprio intelecto, mas de uma revelação divina muito específica. E aqui está a chave de tudo. A lição 2 destaca esse versículo como sendo central. A ideia é a seguinte: conhecer o Pai não é uma conquista nossa, sabe? É um presente, é algo revelado e que acontece exclusivamente por meio do Filho. Ok, se o conhecimento vem através do Filho, a pergunta que surge é: quem afinal é esse Pai que está sendo revelado? Para responder isso, a lição 2 começa a montar o quebra-cabeça, situando o Pai dentro de uma estrutura teológica essencial. Primeiro de tudo, a lição 2 define a Trindade, e isso aqui é crucial. Não se trata de 3 deuses de jeito nenhum, mas de um único Deus em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham a mesmíssima essência divina. O Pai é apresentado como a primeira pessoa dessa Trindade. A lição 2, então, detalha a identidade do Pai com esses pontos aqui. Ele é identificado como a fonte da divindade, o Criador. Mas o ponto crucial, que a fonte faz questão de destacar, é a unidade na ação. Embora o Pai seja a origem, ele opera de forma inseparável com o Filho e o Espírito. Então, para a gente resumir este ponto, a lição 2 apresenta o Pai como o fundamento soberano e eterno de tudo, a fonte de tudo, que atua em unidade perfeita com o Filho e o Espírito Santo. Bom, tendo estabelecido o Pai como a fonte de tudo, a lição 2 agora vai para uma questão mais pessoal. Como esse Deus que parece tão abstrato se revela para a gente? Como ele se torna conhecido? A fonte aponta para um paradoxo bem fascinante, na verdade. A revelação não é para aqueles que se consideram autossuficientes no seu conhecimento, os chamados sábios e instruídos. Pelo contrário, ela é entregue aos pequeninos, aqueles que têm uma postura de humildade e dependência. Essa imagem que a lição 2 nos traz captura a ideia perfeitamente. A revelação divina é apresentada como uma luz que ilumina nosso entendimento, que rompe a escuridão, não por mérito nosso, mas pela iniciativa dele. Essa frase talvez seja o ponto mais alto da revelação, segundo a lição 2. A declaração de Jesus é apresentada como a resposta definitiva. Para conhecer o Pai, olhe para o Filho. Ele não é apenas um mensageiro, ele é a expressão exata e visível do Pai. Portanto, o ponto crucial deste segundo tópico é: a busca por conhecer o Pai termina em Cristo. De acordo com a lição, ele não é uma de muitas revelações, mas a revelação completa e exclusiva do Pai. Agora que a gente entendeu que o Pai é revelado em Cristo, a lição 2 nos leva a explorar o que exatamente é revelado. Ou seja, qual é a natureza do Pai? Quais são os seus atributos? Para nos ajudar a compreender a natureza de Deus, a lição 2 organiza os seus atributos em 2 categorias. Essa divisão é bem útil para a gente perceber quais qualidades são exclusivas de Deus e quais ele, de certa forma, compartilha com a humanidade. E aqui está a divisão. De um lado, os atributos incomunicáveis, aqueles que só pertencem a Deus como ser onipotente. Do outro, os comunicáveis, qualidades como amor e santidade, que, segundo a lição 2, podemos refletir em nossas vidas ainda que de forma limitada, claro. Então, a síntese aqui é que cada atributo, cada nome de Deus revelado nas Escrituras não é só um título, mas é como se fosse uma janela para a sua natureza, seu caráter e a forma como ele se relaciona com a criação. E assim, a gente chega na nossa conclusão. Percorremos a identidade, a revelação e a pessoa do Pai, tudo conforme a lição 2. Mas, no fim das contas, o que tudo isso significa na prática? A lição 2 nos deixa com esta pergunta fundamental. Depois de toda essa informação, qual é a verdadeira essência de conhecer o Pai? Será que é só um exercício intelectual? A resposta da lição 2 é clara e nos leva para além do intelecto.
O conhecimento de Deus não é só acumular informações sobre Ele, mas sim experimentar um relacionamento vivo, uma experiência de amor que naturalmente leva à obediência. E aqui está o poderoso pensamento final da lição 2. Conhecer o Pai através do Filho não é apenas uma parte da fé, é a própria essência da vida eterna. Isso nos deixa com uma questão profunda para refletir: como essa busca redefine o propósito da nossa existência.